podcast, Isso é podcast, é um vício, mano. Isso aqui, ó. Tô gravando podcast offline aqui, é costume. Muito bom estar de volta depois de uma certa férias. Foram férias, foi recesso. Bom, Isso. gostei de recesso. É. Por causa de algumas coisas que a gente não pode falar para não ficar... Vai ficar datado. Mas é por causa do congresso nosso, de algum ano aí passado aí. Isso. A gente precisou parar de gravar um pouco, mas estamos voltando com energia. Força total. E de cara, cara. Você já curta, compartilhe, marca os amigos, porque hoje o tema é tenso. E antes de qualquer coisa, apresentar o Negão, que é figura carimbada. Tô na área, pessoal, isso aí. Ó, já deixa o seu joinha. Apresenta o resto, Negão, você já me ajuda aí. Rapaz, mas você não sabe como foi difícil conseguir esse elenco aqui. Isso aqui foi anos de agenda, falar com assessoria de imprensa, mandar memorando, uma dificuldade. Finalmente recebemos aonde receber aqui Tadeia entre nós. Tadeia, nossa só de palmas, Tadeia! Conhecida também como Ted, nossa querida Ted. Vulgo Ted. Seja bem-vinda, Tadeia. Muito obrigada. O prazer é todinho meu. Que legal. Tá animado, Ted? Um pouco nervosa. Ah, boba. Traz um whisky pra ela. Como é que é o nome do cara do Jô Soares lá? O Alex. Alex, por favor. Não tem uma cervejinha, não? Ô, Ted, você conhece Jesus há quanto tempo? Na realidade, de ouvir falar e de estar presenciando ali na Presbiteriana, desde quando eu tinha 16 anos. Não faz muito tempo, não. Eu lembro. Ali mesmo, segundo Eros, 10, 15 anos. eu era, né, tinha um laço azul, como é que ele fala. Mas realmente de conhecer, de intimidade, de conhecê-lo mesmo, em 88. Legal. Também não faz Desde muito 88. tempo. Esses dias também, Ali mesmo. Jovem, imagina. Eu não era nem vivo nessa época. 88. Muito legal. Seja bem-vindo, Ted. Fica à Muito vontade. obrigada. Tá em casa. Tô tranquilo. Quer tirar o sapato, fica à vontade. Não posso. E a nossa nova convidada, que é a Tabata. E ninguém vai bater palma? Tabata, tudo bem? Seja Olhar com esse bem-vinda, olhão Tabata. lindo, né? Obrigada. Tudo bem? Sua câmera é aquela ali, dá um oi pra todo mundo. Olá, todo mundo. A Tabata, quanto tempo conhece Jesus, Tabata? Eu conheço Jesus mesmo faz uns 2 anos. Legal, que bacana. Criei intimidade com ele. Mas de ouvir falar já tem um tempinho. Legal. Desde 88, não? Não, nem tanto tempinho, assim. Muito legal. Então, continuando, sejam todas bem-vindas. Também Obrigada. quiser tirar o sapato, fica à vontade. Hoje o assunto é tenso, hoje o assunto é Cornélio, as visões do Cornélio. Na verdade, a visão do Cornélio mesmo. Atos 10. Já fizeram o dever de casa? Já, creio que sim, né? Creio que sim. Não, nem sabia que nós íamos falar sobre Cornélio. Mas hoje o objetivo é a gente entender que para Deus não existe acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas, Ted? Diferenciar. Não Deus existe diferença. Deus não faz isso. Não. Pronto. E depois que Deus nos purifica, Ele nos torna um. A gente é um em Cristo. Amém. E aí o julgamento das coisas que a gente fez no passado já não faz mais sentido. A gente continua sendo aceito por Ele. Fez muita coisa feia no passado, Negão? Nossa Deus, misericórdia. É mesmo? Misericredo. De tão misericórdia que é. Melhor nem dizer. Melhor nem dizer. Só Jesus. Muito legal. Vou tomar lá, direto ao texto aí, versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Começa você com a sua voz rouca e adocicada, Negão. Vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Pronto. Cornélio, ele era gentio. Sabe o que é gentio, Tava? Uma pessoa... Não é judeu, né? Uma pessoa querida, uma pessoa... Não sei, tá Não, falando é pelo isso termo mesmo. bíblico de não ser judeu? Tá achando saco. Não é judeu. Ele era, então, construindo a ideia de quem ele era. Ele era um alto cargo, um alto soldado, de uma função legal. Um cara influente. Líder de tropa ali. Perfeito. Provavelmente líder de 100 homens do exército romano. Então era alguém considerável. Sim, certo, Ted? Até agora tudo bem construindo quem era. Cesareia ficava a 50 quilômetros de Jope, que eram os confins da terra. Você que está acompanhando o Hip Virtual, no capítulo 1 de Atos, a gente falou sobre isso, que a gente seria testemunha, os discípulos seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, nesse momento, está se cumprindo esse versículo, acho que é o Atos 1:8, se não me engano. E ele está se cumprindo os confins da terra. Ele já foi nessa sequência, o evangelho já foi expandindo nessa sequência, e agora ele chega aos confins da terra, que é o evangelho aos gentios, que, como a Tabata disse, é os não-judeus. Muito bom, versículo 2, Ted. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. E davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus.
Então, olha só, a minha versão ela fala piedoso e temente a Deus. Ou religioso, no sentido mais... no melhor sentido da expressão, religioso. Mas mesmo eles não tendo um vínculo com o judaísmo, eles tinham uma simpatia pelo judaísmo. Versículo 22 fala o quê, negão? Versículo 22? Espera aí, só um segundo. Diz assim, os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, e ele é homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que vocês têm para dizer. Legal, então ele tinha uma simpatia de alguma forma com o judaísmo, e o judaísmo também, os judeus com ele também, eles eram um cara querido, eles tinham uma relação bacana. Ele tinha uma disposição para acertar, a gente consegue perceber isso pelo texto, a gente vai ler todo o texto. Se quiser dar um pause e ler todo o texto, depois voltar a dar o play de novo, pode fazer, legal também. E aí uma coisa que é legal de a gente entender é que aquele que tem um coração sincero será achado por Deus. Assim como o eunuco, a gente já estudou aqui também, né? O eunuco, ele estava querendo, desejando a Deus, e aí Deus mandou alguém para pregar para ele. Nesse momento, Cornélio também, um homem desejoso, querendo entender e conhecer mais de Deus, e Deus, por amor, manda alguém para pregar. Conhece histórias assim, negão? Algumas. Um famoso, que esse relato dele, não é minha, não é meu, o Augusto Cury conta essa história semelhante, de que ele, desejoso por finalmente entender Deus e até então ateu, o Senhor o encontrou de alguma forma e fez sentido para ele passou a crer. Dentre outras pessoas, né? Legal, muito bacana. Então é possível que Deus nos mande pregar pra gente no meio da floresta, não? Porque tem um índio lá que está querendo. Está ansioso por conhecer a Deus. O coração sincero, a verdade do coração vai fazer toda a diferença, né? Alguém que diz querer conhecer a Deus é diferente de alguém que de fato quer conhecer a Deus. Né? Verdade. Legal. Vai ser mudado por... Legal que Cornélio era temente a Deus, mas não porque fazia boas obras. Essa é importante deixar bem claro essa separação entre esses conceitos, que ele fazia boas obras, ou seja, ele dava esmolas, ele orava, porque era um homem temente a Deus, segundo o texto. Isso. E não é porque essas atitudes faziam ele alguém mais próximo de Deus. Já se confundiu assim, Ted? De achar que a gente vai conquistar o favor de Deus por fazer coisas? Sim. Eu acho que isso é bastante comum. Né? Mesmo dentro de algumas pessoas que têm o conhecimento. Mesmo dentro. Sim. Você sempre a gente acha pode cair nesse truque, né? Como diz o seu irmão, Daniel, que o buraco está aqui, ó. Porque você sempre se surpreende querendo fazer alguma coisa. É que quando o Espírito Santo nos... Espera um pouco, já foi feito tudo, né? Você não precisa fazer nada. Mas E aí sim, a gente deve sim fazer coisas boas, mas porque entendeu isso. Perfeito. É consequência. Tabata, na sua compreensão, o que é ser temente a Deus? Ser temente a Deus é obedecer, né? O que Ele pede pra gente fazer perante a palavra dEle. Né? Ter temor mesmo de... não chega a ser um medo, mas ter um receio de que você tem que fazer o certo pra você criar uma intimidade com Deus, realmente se tornar amigo, se tornar filho de Deus. Temente a Deus é mais ou menos saber com quem você está falando. Você não está falando com seu coleguinha de sala, né? Saber que você está lidando com Deus, né? Com o power das galáxias. Uma reverência, né? Respeito. Tem uma vez que eu falei numa pregação, e é verdade, assim, tem um estudo, eu não lembro exatamente, mas se você gritar durante 300 anos, você esquenta uma xícara de café. E é um dado que saiu, eu não lembro quantos anos, tipo muitos anos. E aí o texto do Salmo 46 fala que Deus levantou a voz e a terra derreteu. Então, você tem que entender que você está lidando com esse tipo de ser, entendeu? Que é muito acima, muito além. Verdade. Exatamente. O importante, a última coisa de falar antes da Tabata ler, é que eles eram salvos. Eles não eram salvos, porque senão não era necessário Pedro ir lá pregar para eles, e eles, etc. Eles não eram salvos, mas eles tinham esse coração desejoso, estavam buscando, estavam querendo entender. Amém? Faz sentido isso? Perfeito. Então, Tabata 3, versículo 3. Certo dia, por volta das 3h da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Então Deus ele chama Cornélio pelo nome, né? Ele não chama de Zé, né? É Cornélio. Que é legal, que é uma revelação de Deus específica para a pessoa. Ele vai chamar o seu nome, amigão que está em casa. Quando ele fala chamar o seu nome, tem uma tensão no movimento
era mais evangélico, agora está até mais generalizado, que Deus falou comigo. E às vezes alguém que está chegando no evangelho e ouve isso de pessoas sinceras, que diz Deus falou comigo, é importante dizer que não necessariamente, a maioria das vezes não é de forma audível. Você já ouviu a voz de Deus, Negão? Não, som audível não. Mas já ouviu a voz de Deus? Já, muitas vezes. É isso aí. Nesse caso aqui até Deus foi mais querido, falou mesmo. Tabata. Se Deus falasse assim, você ia ficar com medo, Tabata? Ah, não sei. Eu vi uma coisa muito legal. Essa frase é de um diretor de cinema americano, eu não lembro o nome. Ele fala assim: se você fala com Deus todos os dias, eu vou dizer que você é uma pessoa piedosa, você é alguém temente a Deus. Se Deus fala com você todos os dias, eu tenho certeza que você tem problemas psiquiátricos. Então, se ele fala desse jeito audível, pelo menos. Audível, assim, você precisa ir para o médico. Porque falar com Deus todos os dias e receber conhecimento da parte de Deus, revelação e entendimento, é legal, mas não é essa coisa assim também tão audível. Eu não duvido que em alguns casos específicos possa acontecer. Mas me parece que não é a regra, né, não cara? Não é a regra. Isso aí. O Kivitz fala que Deus fala conosco com pensamentos que são nossos, mas que não têm origem em nós. Então, de repente um pensamento fala, peraí, isso aqui não é meu. Verdade. Isso vem da parte de Deus, por causa da palavra. É um sentir. Isso. Eu acho que o ouvir a voz de Deus é um sentir. Uma convicção. Uma convicção. Então, para vocês que têm mais experiência, eu acredito que vocês já entendem quando é de Deus. Para mim, que sou nova convertida, às vezes ainda fico um pouco de dúvida, mas é a hora de orar, né? Senhor, é do Senhor, né? E se eu te dê um disser sinal, que não? com convicção. Eu tenho muitos anos e o Espírito Santo às vezes me Confunde. revela alguma coisa e eu não obedeço. É porque tinha cabeção demais, né? Depois eu tenho que arcar com a consequência. O Bruno fala uma coisa que eu acho legal, ele fala que às vezes a gente tem que parar com essa mania de dizer que a voz do Espírito é a coisa da minha cabeça. Eu achei legal isso também. Mas é legal que o anjo está para cima e fala Cornélio, quer dizer assim, sabe, Deus conhece, nos conhece, é pessoal, não é um Deus genérico, é um Deus pessoal que fala Ted. Jesus chamaria de Tadé ou Ted? Então eu gostaria que ele falasse Ted. Então pronto. Fica legal. Ted. Ele iria falar, porque ele já te conhece. Podia falar Kizarina. Pra quem não sabe, o nome dela é Kizarina Tadé. Continuando então, você mesmo, Tabata, versículo 4 diz o quê? Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: "Que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus." Você, Negão, o que é memória? O que você acha que vem em memória de Deus? As suas orações subiram em memória, memorial. Caramba, profundo. Memorial diante de Deus, cara. Eu entendo que é como se fosse o mesmo sacrifício que foi estabelecido por Deus em Levítico, seria isso? Você foi longe pra caramba, né? Eu não pensei nisso. Não, mas na verdade só uma reflexão mais simples, que é Deus não esquece das coisas bacanas, das coisas boas que Ele fez ali. Claro. Por mais que Deus se agradasse da conduta de Cornélio, essas condutas não levam ninguém, não podem levar ninguém à salvação. Se fosse assim, se fosse verdade isso, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Claro. Então tem muita gente por aí bacana fazendo coisas boas, mas essas coisas boas não são o suficiente para que sejam salvas. Faz sentido, Ted? Faz sentido. Completo. Porque senão a gente não precisa da cruz de Jesus. Claro. Eu estava conversando com um amigo anteontem, exatamente disso. Ele vem de uma religião que é tudo muito troca. Se você faz o bem para melhorar nos próximos momentos aí, futuros, depois da morte, etc. E aí a temática foi exatamente essa. Cara, se você pode resolver o seu problema sozinho, você não precisa de Jesus. Então as boas obras são boas, são bacanas, são legal fazer coisas boas, mas elas são ainda assim insuficientes para que você seja salvo. E são consequências. As coisas boas são consequências, Depois que você conhece, sabe, o temor, que nós estávamos falando sobre isso, aí sim você vai fazer alguma coisa em prol, porque, né? Porque tem uma frase do Valmir, cara, ele falava uma coisa que é muito boa, ele falava assim, não sei se é dele também, né, que essas coisas vão virando, mas ele dizia assim, que aquele que não conhece, aquele que não conhece Jesus, até quando ele faz coisas boas, ele peca, porque ele faz com a intenção errada. Isso. Então eu Como faço... se fosse uma barganha, né? Eu faço para ser reconhecido pelos homens, eu faço para deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, eu sou gostoso mesmo, sou muito legal. Sou bom. Então o foco da boa ação não é o outro, sou eu. Então na verdade eu acabo fazendo bem para mim mesmo, né? Mas esse é o texto de Efésios que fala que o Senhor nos chamou para praticarmos as boas obras que foram criadas por Ele para nós as praticarmos, né? Criadas por Ele antes da fundação do mundo, né? Ele já preparou essas boas obras.
É porque tudo que tem origem no que não é eterno, vai ter um fim não eterno. Então tudo que tem origem no meu coração carnal, no meu coração pecaminoso, vai ter origem nesse mundo pecaminoso. Que tem origem em Deus, tem princípio e fim eterno, né? Parte de Deus. Então, as boas obras que eu tenho que realizar são aquelas que o coração de Deus, revelado a mim pela sua palavra, me impulsionam a fazer. O Espírito Santo vai direcionando, né? Exatamente. A diferença do ventilador e do moinho. Conhece essa? Não? Essa é boa. Qual a diferença do ventilador e do moinho? O ventilador... Tamanho também. Tamanho, além do tamanho, né? O ventilador ele usa energia para gerar vento. E o moinho ele usa vento para gerar energia. Eles têm o mesmo aspecto. Então, gostou dessa? Essa é boa. O ventilador ele vai partir do coração humano. Ele pega energia, ele pega força de trabalho. Energia são as obras. E faz boas obras, e gera vento. E aí o Senhor fala assim, não, eu preparei as boas obras para você praticar. Então você anda nas obras que eu preparei para você e aí vai dar tudo certo. Por isso que eu acho que as obras que a gente faz têm a ver comigo e com Deus. Por isso que a minha mão direita não pode saber, porque muitas vezes você faz alguma coisa para que os outros vejam. Olha, tá ideia. Aliás, até de olha... Não. Eu nunca esqueço do Josué contando que um dia ele fez um solo de sax e o irmão veio e falou assim, bonito que você fez. Aí ficou no coração orgulhoso dele. Aí na outra semana, quando ele foi fazer o solo, ele olhou para ver se o irmão estava presente para ver ou não. Ele contou. Então, não tem nada a ver com Deus aquele solo, não tem nada a ver com o momento ali. Legal, a pergunta é, quantos Cornélios desejosos estão por aí e não somos Pedros para levar a verdade para essas pessoas? O que a gente está esperando, né? Porque um dia vai ser tarde para isso. Verdade. Muita gente por aí. Jesus falou, né? Dá uma olhadinha pela janela e olha os campos, estão brancos. Está faltando... O que está faltando é gente se levantar para isso. Fica, podia dormir sem essa, hein? Fica com essa. Versículo 5, negão, 5 e 6. Espera aí que meu celular deu pau aqui. Vamos lá. Versículo 5, Ted, 5 e 6. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. A primeira reflexão ele estava numa casa junto do mar. Será que ele estava de férias? Podia ser, né? Ai, que saudade do mar, rapaz. Sim, isso é só uma brincadeira. Mas o ministério da pregação, ela passou dos anjos aos homens, esse ministério. Os anjos, eles somente ajudam. Mas a pregação ela é exclusiva da igreja. 1 Pedro 1,12. Você consegue abrir, negão, rapidão? Consigo. 1 Pedro 1,12 fala disso. Então, o que os anjos queriam, têm vontade de... mas desejavam ler. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Legal. Então esse ministério hoje é nosso da igreja de levar o evangelho. A gente não pode negligenciar isso. E aí o texto que a gente lê, que a Tadeu leu, assim, agora mande alguns. Quer dizer, a urgência na pregação que a gente estava falando assim, manda alguns agora para lá, para Cornélio, pregar para Cornélio, etc, etc. Então é uma urgência que não dá para deixar para depois. Evidente que eu creio que se você não for, Deus vai levantar outro para mandar, mas você perde a grande oportunidade de participar da ação, da obra de Deus aqui na Terra. Sim, Verdade. com certeza. É muito legal isso. Privilégio. Muito legal, um privilégio, exatamente. Vamos lá, versículo 7, negão. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Cornélio não teve dúvida que era Deus falando, né? A gente estava falando sobre dúvida. Para ele foi muito convicto que era uma mensagem vinda de Deus. Versículo 8, negão, continue. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Contando tudo, né? Que ele convenceu essas 3 pessoas da importância da missão deles. Sim. Então vem cá, deixa eu contar o que aconteceu. Apareceu um anjo assim. Cara, vai lá e leva isso aqui. Chamou Com pelo verdade, nome, né? Com convicção. Eles entenderem a missão, isso é muito importante. Assim. A gente vê que às vezes o missionário, ou não o missionário, mas o evangelista, aquele que se propõe a ser evangelista, ainda não entendeu toda a missão. E aí no nosso congresso que nós tivemos, o primeiro congresso Evangelho Simples, né, como não está datado, um dos temas que a gente tratou foi você não pode se lançar por inteiro numa mensagem que você não entendeu ainda, que você entendeu pela metade.
Então entenda toda a mensagem do plano de salvação, claro que ela é transcendente, mas entenda a mensagem como um todo para depois você pregar, porque se às vezes você acabou de se converter e está tentando pregar para o seu colega de trabalho e às vezes ainda não é verdade para você ainda. É engraçado isso que quando eu me converti, eu tinha duas preocupações. Primeiro, o arrebatamento. Fiquei super nervosa com a questão do arrebatamento. E o meu medo tanto de arrebatamento que eu ficava nervosa de as pessoas não conhecer Jesus. Eu conheço Jesus e as pessoas não conhecem. Então eu queria ficar falando, mas eu não sabia argumentar. E eu não cuidava da minha própria salvação, de eu me aprofundar mais na palavra, de ter mais intimidade. É muito louco as coisas que Jesus faz com a gente, né? E aí depois, com o tempo, foi... Mas é um sentimento legítimo que a gente tem que buscar sempre ter esse sentimento de ainda que eu não estou totalmente pronto, eu vou para cima. Você fala até. Eu ia dizer que mesmo pessoas conhecedoras e vão passar para as pessoas Jesus, vão com um evangeliquez que a pessoa... se torna desinteressante. Tem que ser mais simples, né? Você tem que falar com autoridade. Por isso que eu vejo que Deus prepara para a gente momentos de dificuldades tais que você aprende ali dentro. Aí você fala com autoridade. Você mostra, né, com autoridade. Porque esse lance de muitas palavras, às vezes a gente vê no nosso hippie o pessoal falando alguma palavra e alguém fala: o que é isso? Justificação. O que não é, entende? Não entende o sentido real. E as pessoas levam isso para, né? E o que eu acho mais sério, Ted, você falou do evangeliquez, é porque ainda a justificação é um termo que tem que ser aprendido. Mas eu quis dizer que não entendem. Sim. Mas o problema é quando entra um mistério em manto, vaso, ou varão. Isso é insuportável. Olha, um termo desconhecido, mas eu não que faz vou sentido. falar o que você escreveu que nós rimos ontem lá, né? Paulo falando: você quer saber uma coisa? Não... RS. Melhor, né? Versículo 9, Tabata. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Então os caras já estavam na cidade e Pedro não estava nem sabendo o que estava acontecendo ainda. Interessante isso que Deus Eu falo isso sobre vaga de estacionamento quando eu oro no shopping. E eu falo assim: senhor, dá uma vaguinha, eu tô entrando no estacionamento. Aí eu tô entrando, tem um cara saindo e o cara lá. Acontece muitas vezes. E quando não acontece também não tem problema nenhum, não tem crise nenhuma. Mas aí eu fico pensando assim, para isso acontecer, Deus, antes mesmo de orar, Deus já mexeu no coração de um cara que estava pagando o estacionamento, para ele acelerou a compra dele lá, para que desse. Então, o cara já estava saindo e eu estava começando a orar, e o cara já estava saindo para a minha vaga que eu ia receber. Deixa eu falar uma coisa. A minha sogra, a gente começou a frequentar a igreja, mas ainda não conhecia Jesus, e minha sogra já é convertida há muito tempo. E aí a gente ia no shopping com ela e ela fazia a mesma coisa. Senhor, prepara uma vaguinha pra gente bem na porta, ainda mais quando tava chovendo, alguma coisa assim. E aí eu dava risada, eu falava assim, como ela viaja, né? Porque pedi uma vaga de carro, não é nada a ver. E sempre tinha uma vaga esperando pra gente colocar o carro lá. E você sempre achava que era coincidência. Eu sempre achava assim, que bobeira, nada a ver. E aí depois eu comecei a ver, Deus tá no negócio mesmo. Existe um cara aí mesmo. Mas legal. Muito legal. Cara. A liberdade de poder pedir para Deus uma vaga. Eu já vi teólogos, não sei se posso chamar de teólogo, mas... Chatólogos, dizendo que é um absurdo nos dias de hoje você se relacionar com Deus no nível da vaga de estacionamento. Ainda usou isso como tema da pregação. E aí eu acho que se você não entender o aba, realmente é um absurdo. Agora você entendeu o que é aba, o que é colo de pai. Isso. E aí, cara, hoje em dia até vaga de estacionamento, prepara pra mim uma pizza bem quentinha, gostosinha, que eu tô indo lá buscar. É isso que você faz pro seu pai, né? Assim pai queria tanto, pai. Né? E o erro moderno, eu acho, dos chatólogos aí, ou como é que você falou? Charlatão. Sei lá. Não, eu não quero nem dizer que o irmão ele é um canalha, não. Eu acho que ele precisa entender o aba só. Isso. Que é o seguinte, cara, Deus não tem uma bênção só que ele tem que dar ou para a minha vaga de estacionamento ou para as crianças da África. Não tem. Deus ele pode resolver tanto um como o outro, depende da vontade, o plano que ele tem sobre isso. Então, o fato de eu receber a vaga de estacionamento não é que eu privei uma criança de comer. Sim. Eu já vi gente falando assim, é um absurdo se orar, porque tem tanta criança... Tá bom, cara, eu oro também pelas crianças da África. Na verdade, precisava orar mais. Aliás, não só oro, como divido o meu. É verdade. Não tem problema. Verdade. Então, outra coisa que é legal do texto ainda é que Pedro, ele só soube de fato a vontade de Deus nesse nível de compreensão, porque ele estava orando.
Ele estava em intimidade. Então é importante a gente crescer nessa questão. Você que está assistindo a gente e não baixou o nosso aplicativo ainda, entra lá e baixa o aplicativo e lá você tem oração. Aí você cadastra a sua oração e você orar o seu pedido para os irmãos orarem e para que você ore pelos pedidos dos irmãos. E quando os irmãos oram pelo seu pedido, você recebe uma notificação dizendo a TED acabou de orar pelo seu pedido. É muito gostoso, é muito fofo, eu acho. Legal. De verdade. Eu estou em casa dormindo, aí toca lá, eu vejo lá, fulano acabou de orar pelo seu pedido. Eu acho que muito legal. Eu acho que foi o ícone mais legal do aplicativo. Foi, né? Que a gente falava sobre isso. Você falou muito sobre isso, exatamente. Versículo 10, negão. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Tá com muita fome, né? O êxtase foi de fome, pode ser. Não, alguém preparava a comida para ele, segundo o que você leu aí, né? Então Pedro ele aproveita qualquer momento para buscar Deus, qualquer pequena chance. Aliás, insistindo no aplicativo, o aplicativo é para isso também. Eu estou na fila do banco em pé, eu abro para orar, aquele retalho de tempo que eu estaria só olhando para a roupa da mulher do lado que está feia e criticando ou mandando um WhatsApp sem sentido nenhum pro grupo. Achando um absurdo de ter 3 caixas, sendo que tem uma fila gigantesca aqui. Livrai-vos de toda indignação, converta em oração. Pode ser um bom slogan. Usa aí, gravou. Again. E é legal falar de orar assim em lugares públicos, digamos, né? Que deixa aí que mostra mais ainda a liberdade que Jesus trouxe pra gente. Porque a gente não precisa estar de joelho orando, né? A gente pode orar em qualquer lugar, estando em comunhão com ele. Muito legal, muito legal. Muito gostoso muito isso. Legal. Então cabe aí esse puxão de orelha pra gente, como é que a gente está aproveitando os nossos retalhos de tempo. Sabe, você quer ver o mal do século? A televisão, cara, nesse sentido do retalho de tempo. Porque você chega em casa, se você não tomar cuidado, você chega, antes de tirar os sapatos, já liga a televisão. É automático. Então assim, todo o tempinho que você tem, você usa com a TV. E na verdade você podia usar para qualquer outra coisa muito mais coerente. Versículo 11, Ted. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. 4 pontas, os 4 cantos da terra. Essa é a ideia que o Espírito está conduzindo. De amplitude, né? Exatamente, de generalização mesmo, né? De abundância. É muito legal. Esse aqui é os irmãos que defendem a terra plana, esse é um bom texto. Versículo 12 ao 14, negão. Contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. E então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Cara, vamos construir juntos aqui. Lembra que no Velho Testamento Deus deu ordem para o povo não comer alguns tipos de alimento. Então Pedro ele era um cara zeloso pelo aquilo que ele acreditava. Ele realmente acreditava que nesse momento no Novo Testamento ele realmente achava que ainda era pecado comer carne de porco. Que não é mais, graças a Deus, porque o X-Bacon uma panceta no limão. Uma costelinha, né? Costelinha barbecue. Mas Pedro, nesse momento, assim como alguns irmãos ainda hoje, acham que esses mandamentos de Deus no Velho Testamento eram mandamentos e não princípios. Então o princípio é do cuidado com a saúde, que naquela época a asepsia com o animal não existia, mas tudo isso se encerra em Jesus. E Pedro acreditava assim e foi coerente com aquilo que acreditava. Então isso é importante, interessante entender que Pedro estava sendo coerente, a palavra é essa mesmo, com aquilo que ele acreditava. Fiel. Legal. Ele também devia ter pensado que era uma prova de Deus, talvez na visão, assim, né? Porque ele estava com fome, a semelhança da tentação de Jesus, que de Mateus 4 fala. Talvez ele pensou assim, estão me tentando também aqui, ó. Não é Deus, não. Isso aqui é Deus dando uma prova, ou o diabo dando uma tentação e mandando eu comer algo impuro, né? Que também seria um erro ele pensar assim. É muito no começo da igreja também, né, cara? Você percebe a diferença dos apóstolos nos evangelhos, em João, no estudo de João. Você pega agora os apóstolos, agora nesse momento, muito mais brutos, mas ainda depurando a visão do evangelho. Pedro ainda tinha muitos problemas com os gentios. Pedro ele vai dizer agora, cara, no evangelho não é para vocês não, mas ele já está no capítulo 4 de Atos, ele está achando que o evangelho não é para o gentio ainda. É uma boa referência a isso. Será que, me lembrei agora daquele texto de que ele se associou enquanto Paulo não chegava, e ele estava sentado com os judeus ali, então ele ainda, isso já é, eu não sei
Cronologicamente? Não, mas a Gálatas acho que é isso, Gálatas né? fala. Então eu fiquei pensando nisso. O fato de que ele ainda tinha... Claro que aqui está dizendo que ele tinha amizade, Cornélio tinha amizade, talvez Pedro também. Influência, amizade com os judeus e com os gentios, mas ele estava ali sentado com os judeus, que até Paulo teve que... Ele estava sentado com os gentios, quando os judeus chegaram, eles foram sair. Isso mesmo. Vai me ver aqui com eles. Quer dizer... Mas você vê uma outra passagem semelhante, Jesus quando encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, os discípulos entram na cidade para comprar comida e eles voltam e Jesus está conversando com ela. E aí ela volta para dentro da cidade, em contramão deles, com uma mensagem que é totalmente contrária ao que os discípulos criam. Primeiro que Jesus está conversando com uma samaritana, que é absurdo, com uma mulher samaritana. E ela entra gritando assim, ela fala assim, e ela entrou para a cidade anunciando que Jesus era o Salvador do mundo. E para os judeus, Jesus era o Salvador de Israel. Ele era o nosso Salvador, o nosso Deus. Para os crentes, para os evangélicos, para as religiões, para os religiosos, Deus é o Deus dos crentes e não Deus do mundo. Então Deus não está atuando no mundo. Então é impossível que alguém, por exemplo, seja abençoado sendo que ele não vai na igreja que eu vou. Se você não está na igreja, você está por... Confunde-se. Porque o livro da vida é o livro de membros da minha igreja. O livro de... Exatamente. Deixa eu ver sua carteirinha para ver qual é o seu código lá no livro da vida. Legal, você quer dizer que Deus não é evangélico, é isso? Olha, Deus não é evangélico. Se eu fosse aquela mulher da escola do Sr. Raimundo, eu cairia agora e chacoalharia o... Deus não é evangélico, querido. Deus está agindo no mundo. Então, tratando de princípio ainda, é evidente que hoje não existe nenhuma restrição alimentar, não pode comer camarão, não pode comer porco, isso não existe mais. A gente pode tratar sobre isso. Se você tiver desconforto sobre isso, nos mande um e-mail, a gente vai ter prazer em te ajudar a entender isso. Ou não, você vai nos mudar a nossa opinião, acho pouco provável, mas pode tentar. Ou chama a gente para comer com ele. Isso, o pecado é você fazer uma pratada de camarão e não chamar a gente. Isso é pecado. Agora, existe uma restrição, sim, com relação à glutonaria, por exemplo. Então, assim, porque o religião vai tendo um tratado pontual. Não come camarão. E quando, na verdade, o evangelho fala assim, cara, você tem que comer de forma coerente. Comedidamente. Exatamente, essa é a sacada. Versículo 15 e 16, Tabata. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Cara, 3 vezes Pedro negou e o galo canta. O tu me amas 3 vezes e com Pedro agora, teimoso demais, ele se recusa por 3 vezes a comer o que Deus tá mandando ele comer, cara. É a obediência, né? O número 3, ele simbolicamente na Bíblia, ele representa a plenitude, né? Então Deus se apresenta 3 por ser um Deus pleno, Pedro nega 3 vezes porque é uma negação de fato, não é uma negação só verbal por medo externo. 3 dias da ressurreição. 3 dias da ressurreição, que de fato é uma morte e ressurreição completa. Sempre, e o 666 é 666, que é o número do homem, então é o homem 3 total vezes, homem. Então sempre homem, sempre que eu ponho 3, eu estou falando de plenitude. E Deus apresenta 3 vezes e fala assim, essa mensagem é plena, está completa e você não vai alterar isso. Está fechado esse pacote. De fato, isso é para você comer tudo isso aqui. A certeza, né? Para dar certeza, a confirmação da história. Legal. Em João 21, Jesus dá uma ordem para Pedro que é para ele apacentar as ovelhas de Jesus. Lembra disso? Isso, é muito bom. Não era para Pedro escolher a ovelha. Não era para Pedro pregar o evangelho apenas para os judeus ou aqueles que ele achava impuro. É isso que o Espírito está conduzindo Pedro a entender isso. Que Deus não é judeu, Deus não é evangelho, Deus é Deus. E aí é a verdade, e aí quanto mais eu vou conhecendo a verdade, mais eu vou sendo, inclusive, liberto das minhas loucuras. Engraçado que Pedro ele está soando mais justo que Deus, né? Deus fala assim, mata e come. Aí ele fala assim, não, imagina. Quer dizer, como se Pedro fosse mais honesto do que o próprio Deus. Tentando ser mais a loucura que é isso, cara. É uma coisa de Deus falar hoje assim, sei lá, prega pra prostituta. Não, senhor, imagina, eu não chego perto de gente. Não, eu tô mandando, não, imagina, isso sobre os olhos. Não... Sabe, cara, peraí, cara, faz o que eu tô fazendo, mandando fazer. É próprio da personalidade de Pedro, né, também, gente? É verdade. Porque ele, né? Durão. Ele desconfiado, né? Desconfiado. Legal, muito bom. No lençol haviam outros animais que, segundo o judaísmo, eram puros, né? Então ele poderia comer, Pedro, que estava tudo misturado ali. E Pedro também não come porque jogou contaminado pelo impuro. Isso é muito importante. No Antigo Testamento, o impuro contamina o puro. No Novo Testamento, o puro purifica o impuro. Entendeu isso, né?
Não, confundiu. Tava pensando naquele tanque de roupa que você tem pra lavar. Não, eu tava pensando no, de fato, comer, porque confundiu minha cabeça. Se ele, tipo... É que esse Pedro achou que nem o puro que tava no lençol ele poderia comer, porque talvez, né, misturou com e aí tá entendi, tudo agora sujo. entendi. E o Velho Testamento dizia isso, porque se eu era alguém normal, puro, e o leproso tocava em mim, eu ficava impuro. No Novo Testamento, é o contrário. É Jesus puro toca a mulher no fluxo de sangue e ela fica pura. Então Ele que veio pra purificar. isso é muito legal, porque daí isso constrói muito a nossa religião chata aí. Versículo 17 a 19, negão. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Legal, foi importante o Espírito dizer que eram 3 homens, para Pedro ter certeza que era o significado da visão que ele teve, que o lençol desceu 3 vezes. Mais uma vez, três homens. Legal. Versículo 20, Ted. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, porque eu os enviei. Cara, se o Espírito não falasse, talvez Pedro não fosse. Sim. Porque ele estava sendo perseguido naquele momento de perseguição da igreja, ele estava sendo perseguido. Então, se o Espírito não falasse claramente para ele, ele não iria com esse pessoal, porque isso é uma emboscada. É lógico. Isso é coisa tá me levando pro beco aí. Vieram me prender. Inclusive, tinha um soldado junto com esses 3, né? O versículo 7 fala o quê? Versículo 7, aqui. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Quer dizer, eu imagino Pedro, 3 caras na porta da casa dele, falando, vem comigo, um deles é soldado. Eu tô sendo perseguido. Não, cara, não dá. Ele podia ter casado mesmo. Então o Espírito deixou mais claro para ele pelas nossas limitações. Tinha que deixar, porque ele já era super desconfiado. Já. É isso aí. Versículo 21 a 23, Tabata. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte de centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com No eles. dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Legal. Então, amém. Semana que vem é bruto, porque semana que vem é o RIP Cesareia. Vocês vão ver que vai rolar um RIP Cesareia, bem louco. Nossa, foi rápido. E a conclusão, aí eu vou falando, vocês ficam falando amém, tá? Eu trato isso, eu falo, vocês falam amém. Aqueles que buscam a Deus com coração sincero serão agraciados com o necessário para alcançá-lo. Amém. Ou seja, com a palavra da cruz. Amém. Aqueles que desejam, Deus vai mudar para eles. Devemos estar pronto a levar a palavra da salvação para todos, pois existem muitos corações sedentos esperando. Amém. Os campos estão brancos. Não podemos escolher a quem pregar e não podemos julgar quem irá crer ou não. Amém? Amém. Devemos seguir o exemplo do semeador. Semear não importa o terreno, ele vai semeando e aí o Espírito vai gerando vida. Amém. Que bom, que coisa boa. Amém. Muito bom. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, nos conduza até a vontade dele. Se você está chegando nesse primeiro RIP, o que tem que fazer, negão? Chegou a primeira coisa, você precisa entender onde você está. A gente está fazendo um estudo capítulo a capítulo, né? Fizemos de João recentemente, então você está vendo o Atos agora, você pode voltar a assistir João também. Eu acho que antes de Atos era bom de ver João. Para de Atos e vai para João. Vai para João, é muito legal, é conceito, é fundamento, são 28 episódios, você pode assistir. Comenta lá embaixo, manda sua dúvida, você pode já dar um gostei aí se você está no YouTube, se você está no Facebook, dá um curtir, marque seus amigos, pega o link, manda nos grupos e tá com dúvida. O que faz? Tá com dúvida, o que faz? Ele tem que mandar um e-mail. Ele vai mandar um e-mail para qual e-mail, Ted? Tem que falar assim que eu faço o Evangelho Simples. Por aí. A Tabata sabe. Vai lá, Tabata. Fecha na Tabata. A Tabata vai responder qual que é o e-mail que ele tem que mandar. O Evangelho Simples. Esse é o e-mail. Qual é o e-mail do Evangelho Simples? www. Não, esse é o site, perdão. Evangelho Simples. Ai, não sei. Tá escrito lá. Vocês complicaram agora, né? Gente, por favor. Né? Olha lá. Vendo que eu faço. Por que eles não deram a dica antes? Só na diquinha aqui, ó. Ali, ó. Por favor, gente, atenção, olha. Fala, Tabata, qual é o e-mail?
fale com @evangelhosimples.com.br. Aí tem dúvida do gosto da gente, não gosto da gente, tá bravo com a gente, quer discutir com a gente, quer orar pela gente, pouco provável, né? Que alguém mande. Faça. Mas pode mandar, fica à vontade, a gente tá aí pra servir, se tiver. Não se reprima. Amém. Vamos levantar e dançar? Gente, valeu, um abraço, até semana que vem é legal, esteja com a gente aí. E baixa o aplicativo, você é muito bacana. Isso, fala aí. Abraço, tchau!